Boa noite, meus irmãos, meus amigos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página da Escola Jesus Cristo no Facebook, participantes do grupo da Escola Jesus Cristo, também no Facebook, e também a todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estamos aqui na nossa palestra de segunda-feira, no serviço de reunião mediúnica de desobsessão, com o nome de Grupo Emmanuel, para mais uma reflexão acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina espírita. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Estranha Moral. E após a leitura e após a prece inicial, nós faremos um breve comentário de por que Kardec deu esse nome, esse título a esse capítulo. Capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Item 7. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Quando Jesus diz assim: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, benfeitores, trabalhadores da reunião mediúnica da Escola Jesus Cristo, reunião mediúnica de desobsessão, intitulada Grupo Emmanuel, a ti também, Emmanuel, nosso grande amigo e benfeitor espiritual, nosso professor também, considerado pelos espíritas como o quinto evangelista. A todos vós pedimos a inspiração, a bênção, a proteção, para que neste momento estejamos sintonizados convosco e que nós possamos apreender todas as lições que nos serão trazidas na reflexão de hoje, agradecendo antecipadamente por esta oportunidade e pedindo assim permissão para iniciá-la. Que assim seja. Meus amigos, o capítulo que nos coube analisar na noite de hoje está no livro Sentinelas da Luz, de Espíritos Diversos. E eu escolhi esse trecho do Novo Testamento que nós acabamos de ler, que está no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o capítulo que a direção doutrinária estabeleceu para nós analisarmos tem por título Ordem e Luz. Ordem e Luz. E antes de nós adentrarmos a leitura do capítulo, nós temos que tecer algumas considerações em relação a essa palavra, ordem. Porque ordem significa método, disciplina, planejamento, para alguns, formalidade, para alguns,
regulamentação, norma, lei. E se nós, humanos, nessa condição espiritual em que nós estamos, habitando o orbe planeta Terra, que está na segunda escala da evolução dos mundos, mundo de provas e expiações, sabemos que já estamos encerrando uma fase de planeta de provas e expiações e em transição para um mundo de regeneração, mas ainda não estamos nesse nível seguinte, ainda estamos num mundo de provas e expiações. E condizente com essa categoria de mundo e de espíritos que somos nós, habitantes deste planeta, muitas vezes nós desvirtuamos, desnaturamos, adulteramos os ensinamentos de Jesus. E não poderia ser diferente com base nessa palavra, ordem. Então, muitos de nós, às vezes, tendemos a radicalismos, a extremos opostos, e alguns, por excesso de apego a essa palavra, acabam descambando para a questão da ortodoxia, que não é uma coisa ruim em si mesma, porque a ortodoxia é exatamente isso, é algo, ter planejamento, ter regra, ter disciplina. Porém, aquele que é muito ortodoxo, ele acaba se apegando mais à forma do que à finalidade, ao conteúdo daquilo. Para que se presta uma norma, uma ordem, uma ortodoxia? Para que algo seja feito da forma correta, da melhor forma possível. Porém, o ortodoxo extremado, radical, fanático, ele fica tão apegado à formalidade, à aparência de que está cumprindo tudo aquilo que está determinado, que mesmo que o objetivo principal não seja alcançado, ele acha que ele está com a sua consciência tranquila e quite com as obrigações, principalmente no âmbito espiritual para com Deus. De outro lado, se nós não formos atentos a essa questão de ordem, de regras, de leis, de normas, de ortodoxia mesmo, nós podemos também descambar para a anarquia, que é uma característica muito comum em nós por causa da nossa indisciplina, por causa da nossa rebeldia. Temos dificuldades de obedecer, de seguir regras. Então nós vemos crianças em tenra idade, muitas vezes com sérias dificuldades de obedecerem aos próprios pais. Não aceitam aquela autoridade. Tem-se que explicar com muito carinho, com muita cautela, por que o pai e a mãe estão dizendo para a criança fazer isso ou aquilo. Senão, ela não aceita aquela ordem, aquele comando. Isso é reflexo. Todos nós já passamos pela infância, tivemos um ou outro episódio de desobediência para com nossos pais, mas há espíritos, nós vemos, nós acompanhamos, que são mais indisciplinados, mais rebeldes e são menos afeitos a essa questão de ordem, autoridade, disciplina e tudo isso que nós estamos comentando. Então, Allan Kardec, nesse capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu esse título ao capítulo Estranha Moral, justamente porque não é porque os ensinamentos de Jesus são estranhos, não é porque os ensinamentos de Jesus são contraditórios,
não é porque os ensinamentos de Jesus suscitam polêmica, não. Nós é que polemizamos em cima dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são muito claros, porém, em razão da nossa condição espiritual ainda inferior, atrasada, rebelde, nós polemizamos e acabamos por desvirtuar, desnaturar os ensinamentos do Cristo. Então, Kardec, que era um professor, um mestre, um cientista, um homem considerado o bom senso encarnado, colocou neste capítulo 23 algumas passagens do Novo Testamento que, para muitos de nós, geram, por causa do nosso espírito rebelde, incompreensivo e indisciplinado, geram polêmicas. Então, por que escolhemos o deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Porque esse rapaz, que foi convidado por Jesus a segui-lo, Jesus disse para ele, segue-me. E ele, antes de se dispor a seguir Jesus, disse, consinta, mestre, que eu vá enterrar meu pai primeiro. Quer dizer, ele estava apegado à formalidade, à ortodoxia, ao costume de enterrar o morto. Isto, Allan Kardec, nós não vamos nos estender na análise desse trecho, porque quem quiser se aprofundar, leia o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. Mas ele não estava errado, né? Jesus não quis de forma alguma contrariar o mandamento honra teu pai e tua mãe, de forma alguma. Os mortos, os nossos parentes, os nossos familiares merecem todo o respeito, toda o cuidado com relação ao corpo, né, que deve sim ser enterrado, ser velado antes de ser enterrado, e devemos ter todo o cuidado. Mas Jesus quis dizer que o mais importante não é o corpo de carne, e sim o espírito, que é o que somos verdadeiramente. Então, muitas vezes nós abandonamos, não aproveitamos as oportunidades que surgem nas nossas vidas, porque nós estamos muito apegados a regras, a questões burocráticas, formalismos, e perdemos a essência daquilo, perdemos a essência daquela oportunidade, o principal, e ficamos envolvidos, envoltos com os acessórios. Nós temos que saber que o mais importante é o principal e não o acessório. Então, Emmanuel, no livro Sentinelas da Luz, ele vem nos trazer a seguinte reflexão: ordem e luz. Há muitas pessoas que, como os judeus antigos, se fazem rigorosas quanto ao conceito de ocasião na prática do bem ou no desenvolvimento do trabalho. Os fariseus condenavam o Cristo por curar nos dias de sábado, ao mesmo passo que, modernamente, muitos aprendizes levam a extremismo suas concepções no capítulo do descanso dominical ou da aplicação das suas possibilidades de serviço nos diversos setores das atividades cotidianas. Naturalmente que ninguém deverá viver fora da ordem e nada se conseguirá sem metodização. Porém, no centro de toda atividade coordenativa, não deve existir condição convencional para o exercício do bem, porque esta é a luz que resplandecerá
em todas as situações, ao lado de todos os deveres. Nesse sentido, o Evangelho nos oferece uma lição salutar. José e Maria, dirigindo-se a Belém, obedecem à ordenação política de César. Mas Jesus, vindo ao seu encontro, nas palhas da manjedoura, mostra que a claridade divina pode bafejar os trabalhos da criatura em qualquer parte. O casal de Nazaré não apresenta desculpas a fim de evitar a obrigação devida à ordem. Jesus não apresenta condições especializadas para se oferecer às criaturas. Daí inferimos que não se deve viver sem ordem, em parte alguma, observando-se, porém, que esta nunca poderá excluir o bem, porque, antes de tudo, quando respeitada, é o justo caminho por onde a luz se manifesta. Que texto, meus irmãos! Mais uma vez digo, que texto! Emmanuel aproveitando a lição do Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, as circunstâncias do nascimento, para nos deixar essa lição maravilhosa. Então nós vamos reler agora, como de costume, fazendo uma breve reflexão. Há muitas pessoas que, como os judeus antigos, se fazem rigorosas quanto ao conceito de ocasião na prática do bem ou no desenvolvimento do trabalho. Ocasião. Conceito de ocasião. Os fariseus condenavam o Cristo por curar nos dias de sábado. Então, quer dizer, para quem é muito ortodoxo, muito apegado à lei, norma, regulamento, disciplina, e eu posso falar porque sou da área jurídica, né? Sou advogado. Então, não estamos aqui, nem Jesus, muito menos, fazendo apologia, exortando que nós sejamos criminosos, descumpridores da lei, desobedientes civis, à torta e à direita. Não. Porém, nós temos que encarar que Jesus, em nome do amor, em nome da caridade, verdadeiros, puros, achou melhor não obedecer à regra que impedia que os judeus fizessem qualquer coisa no dia de sábado para curar alguns enfermos, alguns possessos. Então, por 7 vezes, ele realizou curas no dia de sábado, Jesus. E os judeus, muito ortodoxos, os fariseus, acharam aquilo um absurdo. Como é que pode descumprir a lei? Bom, e aí ele mesmo, Jesus, em alguns episódios, sem que os fariseus externassem isso, e em outros, ouvindo o que os fariseus diziam, disse: se algum de vós tiver um animal que num dia de sábado esteja passando fome, passando sede, necessitando de algum socorro, abandonará esse animal, permitindo que ele pereça, porque é um dia de sábado e nada podeis fazer? Então, não é justo, não é correto exigir que, a ele dava o exemplo, esta mulher encurvada, este jovem endemoniado, este homem com a mão mirrada, e todos que ele curou num dia de sábado, permaneçam
acorrentados, presos, com fome e com sede espiritual, passando padecimentos, acima de tudo, espirituais, só porque no dia de sábado não se deve fazer nada. Então, o que é melhor? Nós socorrermos aquele irmão e descumprirmos uma regra que, a princípio, inclusive, tinha o objetivo de se louvar a Deus. O sábado foi feito para o homem, disse Jesus, e não o homem para o sábado. Por quê? Porque era, como está no Antigo Testamento, segundo Moisés determinou, ouvindo a determinação de Deus que o sábado fosse dedicado ao Senhor. Então era um sábado de oração, de adoração, de louvor. E como podemos dizer que não se está a orar, não se está a louvar, não se está a adorar a Deus, praticando-se a caridade, praticando-se o amor? É o melhor exemplo, é o melhor tipo, a melhor maneira de se louvar, de se adorar, de se dedicar a Deus. Então foi isso que Jesus quis mostrar. É melhor levar um sábado ocioso, dizendo que estamos adorando a Deus, ou socorrer um irmão nosso que está em necessidade? Foi isso que Jesus quis mostrar. Então, continua Emmanuel aqui. Os fariseus condenavam Cristo por curar nos dias de sábado, ao mesmo passo que, modernamente, muitos aprendizes levam a extremismo suas concepções no capítulo do descanso dominical, ou da aplicação das suas possibilidades de serviço nos diversos setores das atividades cotidianas. Paulo, em duas passagens, uma está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas antes, faze tudo com decência e ordem. Com decência e ordem. O que Paulo quis dizer com isso? Que nós temos que fazer as coisas bem feitas. Então, quando o Emmanuel fala aqui, ao mesmo passo que modernamente muitos aprendizes levam a extremismo suas concepções no capítulo do descanso dominical ou da aplicação das suas possibilidades de serviço nos diversos setores das atividades cotidianas. Não é só no campo espiritual, meus irmãos. Qualquer serviço, o nosso serviço profissional, nós temos que fazer bem feito. E aí, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele cita uma frase de Paulo, no livro Paulo e Estevão, que quando Paulo diz assim: tenho a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Deus tem pressa do serviço bem feito. Então, nós temos que, na obra da criação, fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe, fazer bem feita, fazer com zelo, fazer com decência, fazer com ordem. E tanto é assim que nós, humanos, trabalhadores, quem faz atualmente faculdade, tem lá para se formar, para receber o diploma, a sua graduação, hoje é chamado de tese de conclusão de curso, né? Mas há um tempo atrás era monografia, enfim, né? TCC, seja o nome que receba, né? É o artigo, é a monografia mesmo que o aluno, né, está a desenvolver para apresentar perante uma banca que, se aprovar, dará direito a esse aluno a colar grau, né? E dentro da matéria, dentro da disciplina que nos ajuda a elaborar essa monografia, esse TCC, uma das matérias é
metodologia. Metodologia. Então, nós temos que ter metodologia, planejamento, ordem para fazer tudo na nossa vida. A pessoa que é organizada, que faz planejamento mensal, semanal, diário, bimestral, olha os professores aí, que exemplo, né? Para cumprir o programa todo, o programa disciplinar, metodológico. Então, tem que ter tudo isso. Senão, nós seremos, não apenas no campo material, né? Teremos dificuldade de ter sucesso, de ter progresso na nossa vida. Por quê? Porque somos desorganizados, somos indisciplinados. Fala-se muito em metas atualmente, né? Meta faz parte disso também, meus irmãos. Né? É o objetivo que se quer alcançar. E para que se alcance esse objetivo, tem-se que traçar metas, projetos, ordens, normas. Então, o estudante que quer ser aprovado no vestibular, que quer passar de ano, ele tem que organizar a vida dele. Tantas horas de estudo por dia, tais dias da semana eu não vou me envolver com lazer, apenas com estudo. Final de semana, tem que fazer toda uma programação. Então, muitas vezes, Emmanuel está dizendo aqui, nós, nos diversos setores das atividades, somos apegados demais à norma, à disciplina, mas não é para o bem dos outros, não. É para o nosso próprio bem ou para o nosso próprio comodismo. Porque deu o horário de encerrar o nosso turno no trabalho, pode o serviço não ter sido terminado, finalizado, e nós largamos para irmos para casa. A pessoa vai trabalhar na esfera, na seara espiritual e fica olhando o relógio. Ó, o passe já está passando do... Então, quer dizer, tem pressa para fazer a caridade, encerrar o trabalho? Isso é comunhão nossa com Deus, é comunhão com Jesus, é comunhão com os espíritos. Quantos de nós, quando estávamos podendo frequentar a nossa amada Escola Jesus Cristo, inexplicavelmente não sabíamos dizer por que nós não queríamos nos ausentar de lá, às vezes no horário de almoço, às vezes numa sexta-feira à noite, ficávamos conversando e a hora ia passando, algumas pessoas nos apressando, mas nós gostávamos de estar ali, de sentir aquela energia maravilhosa. E outras pessoas não fazem o serviço de caridade olhando o relógio, com pressa. Assim como tudo na vida. Deu 18 horas, encerrou o expediente, larga tudo e vai embora. Não chega antes do horário. Não, eu vou chegar porque eu não vou receber por isso. Então, entra uma série de circunstâncias, de questões aí, de materialismo, egoísmo, interesse, que acabam nos atrapalhando. Então, no serviço espiritual, no serviço do bem, nós temos que ter disciplina, sim, mas a disciplina que sobrepuja, ou melhor, que sobrepuja não, a disciplina que privilegia o bem, o amor, a caridade, e não a disciplina que, agora acabou o horário chega uma pessoa, às vezes, por N motivos, atrasada, e eu não vou poder dar um passe em você mesmo, porque está fora do horário. Isso é falta de caridade, né? Então, continua Emmanuel aqui, naturalmente que ninguém deverá viver, diz ele, fora da ordem. Não é para virar uma bagunça, virar uma anarquia, né? E nada se conseguirá sem metodização, diz Emmanuel. Porém, no centro de toda atividade coordenativa, não deve existir condição convencional para o exercício do bem. Só posso fazer se tiver com tal condição
tal requisito preenchido. Jesus colocou condição para alguém vir a ele. Jesus disse: se quereis ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tomem a cada dia a sua cruz, né? E sigam-me. O que é isso? É condição? Não. Jesus está falando, para você de fato se dedicar ao meu apostolado, à minha seara, você tem que abrir mão de si mesmo. Isso não é uma condição que Jesus exigiu, não. Ele estava explicando o que nós precisamos, na nossa indisciplina, no nosso egoísmo, fazer para estarmos aptos a nos considerarmos seus discípulos, seus seguidores. Então, porque esta é a luz que resplandecerá em todas as situações. É o exercício do bem. Então, meus irmãos, apenas para finalizar, nesse livro aqui, Bem-aventurados os simples, é do espírito Valerium, psicografado por Valdo Vieira, com prefácio de Emmanuel. Tem um capítulo aqui que diz, que é o capítulo 35, nós não vamos ler, vamos apenas fazer um breve comentário. Recusar, capítulo 35 do livro, Bem-aventurados os simples. Conta a história de uma mulher jovem que compareceu à residência de um homem rico, muito abastado, bom, caridoso, e ela foi pedir um socorro a este homem, porque ela estava precisando passar por uma cirurgia e ela não possuía recursos financeiros para custear aquela cirurgia. E o homem a atendeu, dispensou ela, dizendo que ia analisar a situação e entraria em contato com ela novamente. E ele começa a questionar porque a mulher estava bem vestida, era nova, bonita, não parecia ser uma pessoa necessitada de poucas posses, porque estava bem vestida. Mandou que investigassem a vida dessa mulher que foi pedir socorro a ele, para ver se ela de fato era uma necessitada. E designou um empregado para que fizesse isso. O empregado confirmou, ela mora num local paupérrimo, numa casa paupérrima, com pouquíssimas condições, e é de fato uma moça, uma mulher necessitada, de poucas posses. E resolveu então aguardar a sua esposa, que estava viajando, para que pudesse conversar com ela. Na época em que o livro foi escrito, não havia celular, não havia e-mail, internet, nada disso. Então, ele dependia do retorno da sua esposa para que ele pudesse passar para ela a situação, para que ele, nessa decisão de esperar a sua esposa, não fosse mal interpretado por ela, né? Como é que pode meu marido estar ajudando uma moça jovem, bonita, aparentemente necessitada? Então, ele se preocupou mais consigo do que com aquela jovem necessitada. E foi então que no final, depois que a mulher voltou, eles conversaram, decidiram ajudar, eles resolveram ir até a residência daquela mulher jovem que estava precisando da cirurgia. Qual não foi a surpresa deles? Estava saindo um cortejo fúnebre daquela casa porque a mulher, no dia anterior, havia desencarnado, em razão de não ter sido realizada a cirurgia. Então, por que nós queremos trazer esse conto, né, do Espírito Valério? Porque termina o capítulo dizendo que caridade tardia é recusa de caridade. Então, ele ficou tão apegado à burocracia, aos formalismos, às regras, às questões sociais, e a caridade mesmo não foi feita. Então, nós temos que ter ordem, sim, em tudo que fazemos, como disse Paulo. Ordem e decência.
mas como diz Emmanuel no título desse capítulo, ordem e luz, porque a ordem ela deve prevalecer para que nós sejamos luz, para que nós façamos luz, e a luz direta que vem de Deus através do amor e da caridade. Então, que essa mensagem que Emmanuel nos trouxe possa calar fundo nos nossos corações e que nós não adiemos, em nome de ordem, de costume, de regra, enfim, de formalismo, de burocracia, o socorro, a caridade, o amor ao nosso próximo. E assim possamos, de fato, nos dizer seguidores de Cristo e cristãos. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por tudo, pedindo que na reunião de hoje os nomes que forem lidos recebam o bálsamo do teu amor, da tua misericórdia, do teu magnetismo, através dos teus emissários, nossos amigos e benfeitores espirituais, e que todos, Senhor, mesmo os que não tenham seus nomes lidos na oração intercessória, que nós mentalizemos, todos nós, o nome desse ou daquele, dessa ou daquela pessoa que nós conhecemos, que está num momento de necessidade, de sofrimento, de aflição, de dúvida, de temor, de desesperança, e a todos eles, como a todos nós também, Senhor, sejam endereçadas as tuas vibrações santas, para que nós possamos nos fortalecer em Ti. Assim agradecemos por tudo e pela oportunidade mais uma vez e pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos, uma ótima semana, que Deus nos abençoe.